Este é o canal Leandro Cruz com a teoria da conspiração. E agora, as Minapira. Eu vou falar sobre evidências arqueológicas ou até estudos climáticos que apontam para eventos do passado, 3.600 anos atrás, onde algumas histórias e históricos apontam para uma mudança, um evento, algo que tenha ocorrido no mundo. Lembram vocês aqui? É a teoria da conspiração, onde eu junto textos e relatos para fazer uma leitura disso em forma de apresentação. Então, se não concorda, o mesmo botão que tu usou para entrar, tu entra para sair. Não tô afim de ouvir e nem ver ninguém aqui duvidando ou dizendo que acredita ou não acredita. O interessante é expor em forma de conhecimento e até mesmo a curiosidade, como eu disse, baseado na teoria da conspiração. Em ciclos parciais. Há 3.600 anos atrás, no artigo de 15 de julho de 1999, publicado pela revista Geophysical Research Leaders, a árida mudança climática do deserto do Saara ocorreu rápida e drasticamente entre 4.000 e 3.600 anos atrás. Uma equipe de pesquisadores, chefiada por Martin Clausen, do Instituto Potsdam, para a pesquisa do impacto climático, analisou modelos computacionais de clima nos últimos milhares de anos. Eles concluíram que a mudança para o clima desértico de hoje no Saara foi desencadeada por mudanças na órbita da Terra e pela inclinação do eixo. A mudança no clima e na vegetação do norte da África foi abrupta. No Saara encontramos uma diminuição abrupta da vegetação de um Saara verde para um mato desértico, dentro de algumas centenas de anos, de acordo com o relato desses cientistas. As ervas, outras plantas não estavam mais coletando água e lançando-a de volta na atmosfera. Agora seria somente areia cozida no sol, mas os rios que secaram. Os cientistas não dizem o que causou a mudança na inclinação do eixo da Terra. Uma civilização desconhecida, com um alfabeto que ainda não foi decifrado, viveu no Vale do Indo, a oeste do Paquistão, por volta de 1550 a.C. Eles desapareceram. No 29º ano do rei Xie, o último governante de Xia, Xia, a mais antiga dinastia chinesa registrada, o sol estava obscurecido. O rei Xie não tinha virtude. O sol estava angustiado. Durante os últimos anos do Xie, gelo formando nas montanhas de verão e geadas no sexto mês de julho, chuvas fortes derrubaram templos e edifícios. O céu deu ordens severas. O sol e a lua eram prematuros. O clima quente e frio chegou em uma desordem. As 5 colheitas de cereais murcharam e morreram. Escrito durante o reinado do imperador Qin Shi, 1600 anos antes de Cristo, ou há 3.600 anos atrás. Por volta do ano de 1500 a.C., uma civilização surgiu nas margens do rio Huanghe, no norte da China central. A primeira dinastia da Babilônia terminou em 1595 a.C. Na cultura semítica, Ixos foi deposto em 1570 a.C., e o êxodo judaico liderado por Moisés aconteceu pouco depois. Isso mostrava um rio Nilo cheio de sangue e água que eles não podiam beber. O assentamento nas cidades da ilha de Terá foi destruído por uma grande erupção vulcânica por volta de 1600 a.C. A disputa interna hitita causou grande desordem e terminou também em 1525 a.C. com o rei Telipino. A China deu origem a uma das civilizações mais antigas e tem uma história registrada que data de cerca de 3.500 anos atrás. Peças de cerâmicas encontradas em Fiji sugerem que as ilhas foram instaladas no oeste da Melanésia há pelo menos 3.500 anos atrás. A fabricação de ferro se originou cerca de 3.500 anos atrás, quando o minério de ferro foi acidentalmente aquecido na presença de carvão vegetal. As ilhas Tongon e Samoana provavelmente foram povoadas de Fiji cerca de 3.500 anos atrás. A erupção de Santorini ocorreu em 1500 a.C., que também dá 3.000 e poucos anos atrás, era de alcance várias vezes maior do que a erupção
de 1883 do Krakatoa. Uma pesquisa feita pelo W.A. Johnston sobre o leito do rio Niágara revelou que o canal atual foi cortado pelas quedas há menos de 4.000 anos. Um estudo cuidadoso do delta do rio Bear por Hanson mostrou que a idade desse delta era de 3.600 anos. Um estudo de Claude Jones dos Grandes Lagos mostrou que esses lagos existem há apenas 3.500 anos. Isso é confirmado por vários mapas históricos geográficos de Michigan, disponíveis nas bibliotecas de Michigan e em bibliotecas virtuais. Gales obteve o mesmo resultado no Lago Owen, Califórnia. Van Winkle obteve o mesmo resultado nos lagos Albert e Summer, em Oregon. A análise de radiocarbono por Libby também indica que as plantas associadas aos mastodontes no México provavelmente têm apenas cerca de 3.500 anos. Conclusão semelhante sobre a sobrevivência tardia da fauna do Pleistoceno foram tiradas por vários trabalhadores de campo em muitas partes do continente americano. A partir de observações nas praias de todo o mundo, Dale concluiu que houve uma mudança no nível do oceano, que caiu de 18 para 20 pés há 3.500 anos. Wenen e outros confirmaram as descobertas de Dale com evidências derivadas da Europa. Então, todas essas sugestões, historiadores, pessoas, pesquisadores, cientistas de várias partes concluem que um evento gigantesco ocorreu há aproximadamente 3.500 a 3.600 anos atrás. Isso pode ser pesquisado por qualquer pessoa nos dias de hoje, através de artigos científicos. Mas e se nós voltássemos mais no tempo? 7.200 anos, o dobro. Segundo Basil Davidson, autor de Cidades Perdidas da África, novos tipos de humanidade apareceram na África por volta de 5.000 anos antes de Cristo, que dá 7.200 anos quase. De acordo com a Europa Antiga, por Stuart Piggott, a pedra usada a campesinato agrícola começou na Europa perto de 5.000 anos antes de Cristo. De acordo com um artigo de New York Times de 17 de dezembro de 96, intitulado Dilúvio do Mar Negro pode estar ligado à expansão da agricultura na Europa, uma equipe internacional de geólogos e oceanógrafos reconstruiu a história de uma inundação catastrófica a partir de dados coletados por um navio de pesquisa russo em 93. Sondagens sísmicas e núcleos de sedimentos revelaram traços das antigas margens do mar, mostrando um aumento abrupto de 500 pés nos níveis de água. A datação por radiocarbono da transição de água doce para os organismos marinhos nos núcleos estima o tempo do evento em cerca de 7.700 anos atrás, ou 5.500 anos antes de Cristo. De acordo com o 10 de setembro de 96, numa emissão do Seattle Times, o navio de pesquisa JOIDS, Instituições Joint Oceanographic para a Terra Profunda Sampling, Resolução, podia ver facilmente as cinzas da cor clara depositadas pela erupção do Monte Mazama, no Oregon, há 6.950 anos atrás. Essa erupção titânica criou o Lago Crater e jogou pelo menos 40 vezes mais magna que o Monte Santa Helena de 1980 e serve como um marcador útil para datar as camadas de lama. O JOIDS é um telescópio Hubble, estilo, para o oceano. É uma embarcação de perfuração mais avançada no mundo. Ele possui 12 laboratórios, mais de 100 computadores de pesquisa e pode perfurar águas até 27.000 pés de profundidade. O planeta parece operar em um modo quase instável e aparece em um novo estado, de acordo com Corel. Uma onda gigante inundou a Escócia há cerca de 7.000 anos atrás, revelou o cientista sobre um tsunami que deixou um rastro de destruição ao longo da costa leste do país. Os cientistas acreditam que um deslizamento de terra no fundo do oceano, perto de Storega, no sudeste da Noruega, provocou a onda. Falando no Festival de Ciências da Associação Britânica em Glasgow, o professor David Smith disse que um tsunami poderia ocorrer novamente na área, mas a probabilidade era extremamente improvável. Mesmo assim, 5.800 anos antes de Cristo, na época a Grã-Bretanha estava unida à Europa continental por uma ponte terrestre. Os colonos podiam atravessar a pé essas margens, e isso nos trouxe uma nova evidência de mudanças também
com o dobro do prazo, entre 7.200 anos atrás. Mas há 10.800 anos atrás também ocorreram descobertas de uma floresta de 11.000 anos de idade, enterrada intacta em Michigan, com as copas das árvores cutucando a areia. Despertou o alarme sobre a possível velocidade de um aquecimento global. A floresta de 5 acres de centenas de abetos, a pouco mais de 16 km da costa do Lago Superior, estava coberta de areia e água, quando uma geleira próxima derreteu no final da Era do Gelo. O que colocou os cientistas é que a análise dos anéis das árvores mostra que o clima esquentou tão rapidamente que não deixou nenhuma marca no crescimento normal das árvores antes de serem inundadas. Então, vocês podem somar os fatos, ver o que ocorreu e, através dos dados e anos citados, fazerem suas próprias pesquisas, que é assim que deve funcionar. Mas eventos ocorreram a cada 3.600 anos a partir da data que eu iniciei a descrever os casos. E aí, as descobertas arqueológicas corroboram com várias outras expectativas e pronúncios de mitos e até observações do passado.